Olá, voltamos a falar sobre as constelações familiares. Eu, Bruno Goulart, e a Evanide Torres, vamos falar do quanto uma postura adequada, uma postura mais inteira em relação à morte, pode nos deixar mais ou menos presentes ou engajados na nossa própria vida. Então, nas nossas observações e considerações, o que nós temos notado é que há uma tendência muito grande em nós de tomarmos uma postura de extremos opostos diante da morte. Ou ficamos desse lado aqui, conectados com a morte e com o medo que ela chegue em algum momento para nós, ou para alguém a quem amamos, ou vamos para esse outro extremo aqui, o extremo oposto, que é uma total desconsideração dessa possibilidade que é a morte. Quando estamos desse lado ou desse lado, tomamos então esse espaço intermediário que nós vamos chamar de um espaço de não vida, que não é uma conexão saudável com a morte, onde consideramos a morte como uma possibilidade, e nem é um espaço onde estamos conectados com a vida, realmente. E nesse espaço de não vida, permanecemos numa postura de desconexão, permanecemos numa postura de não vitalidade, de não uso da nossa força vital. Isso. Então aqui no primeiro caso, como a Eva falou, onde que é uma postura de negação, né? Uma postura negativa em relação à morte. Então, por exemplo, eu saí do emprego ou um ente próximo meu morreu. Então eu não aceito que aquilo tenha acontecido. Então eu fico esperando daquela situação algo diferente. Porém, o que aconteceu é que sim, chegou ao fim. E aí, por não aceitar isso que tem acontecido, eu fico olhando apenas para isso e de alguma forma abro mão da vida. Nessa outra postura que ela falou também, que também é uma postura equivocada, que é que eu simplesmente ignoro o que aconteceu, e aí como eu não percebo que se encerrou um ciclo, então eu também não estou inteiro, disponível, aberto para esse começo que está emergindo na minha frente. É como se simplesmente eu abstraísse o que aconteceu. E aí eu fico nesse local onde a Eva falou de não vida. Então uma forma bem interessante de poder olhar para isso, que a gente percebe nos trabalhos de constelação familiar, em relação a essa situação de morte e vida, são aqueles que viveram antes de nós, por exemplo, entes queridos, avós, bisavós ou pais, que já estão mortos ou que viveram e morreram e de alguma forma passaram a vida para frente. Que forma que eu posso honrar então, ter um olhar e uma postura benéfica em relação à vida? É quando eu faço algo de bom em relação à minha vida, realizo a minha vida, me alegro a minha vida, então eu vivo a morte deles, vivo o processo, vivo o luto, mas trago eles para a minha própria vida em forma de realização. Então, por exemplo, eu pessoalmente tenho um avô que gostava muito de música. Quando eu sinto a falta dele, eu vou lá e toco música, porque isso me vitaliza, traz a minha vida de volta. Então é como se eu trouxesse ele para a minha própria vida, num ato de realização da minha vida. Então, em síntese, de acordo com as nossas observações, então, o que é a dica prática disso tudo é que nós estejamos muito ligados com os encerramentos de ciclos, estejamos muito ligados com as pequenas mortes do nosso dia a dia e que então sejamos capazes e desejemos viver esses lutos, viver esses pequenos lutos, viver esses encerramentos como algo pertinente à vida. E assim, dessa forma, ficarmos ligados ao presente, ao que se apresenta para nós no aqui e no agora. Isso, então seria o deixar morrer. É como se eu deixo que isso possa partir. E dessa forma, como a Eva falou, estávamos aqui no presente, estamos engajado nessa força vital que também está emergindo nesse encerramento de um ciclo. Deixamos aí você então com uma reflexão a respeito de vida e de morte, a respeito da sua vida e das pequenas mortes no seu dia a dia, e de quanto você usa isso a seu favor, e contamos com a sua
visita na nossa página, Constelações Familiares, um novo olhar para a vida. Também a sua visita no nosso canal no YouTube, comentários, sugestões, para que a gente possa continuar nessa interação e que tenhamos, então, possibilidades de novos temas e novas reflexões. Até mais!